Eu quero saudar a igreja da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Abre sua Bíblia em livro de Atos. Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, versículo 1, versículo 2. Primeiramente só abrimos a Bíblia aí. Vamos falar com o Senhor, continuar falando. Senhor, nós queremos continuar a Tua presença, nós já vimos o Teu mover no meio de nós aqui nessa noite, Senhor. Ó Senhor, possa continuar nos abençoando agora através da palavra, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa realmente mover nesse lugar, que possamos entender realmente aquilo que Tu queres trazer nessa noite para os nossos corações, aquilo que Tu tem para a nossa vida, Senhor. Que realmente essa palavra possa ser viva e eficaz para a nossa vida, Senhor. Nós quero pedir também que Tu possa me ungir, Senhor, com o Teu Espírito Santo, que possa trazer essa palavra com clareza, Senhor. Que não possa vir nada de mim, mas simplesmente de Ti. Isso quero pedir, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Essa noite quero trazer uma palavra sobre propósito. Qual que é teu propósito na tua vida? O que realmente você pensa? Realmente, se nós olhamos, o que realmente é o propósito? O propósito é buscar atingir um objetivo. Qual que é o teu objetivo de vida? Qual que é aquilo que realmente você olha para o futuro e fala assim, mas eu vou chegar lá? Ou você é alguém que não tem propósito? Porque se nós olhamos na palavra de Deus, na Bíblia, olhamos, Deus sempre gostou, não é que gostou, quando Deus chama um homem que tem uma vida de propósito, basta Deus falar e ele já diz, ok, eu aceito o desafio. Se nós olhamos a história, se nós olhamos lá na Bíblia, começamos lá de Noé, né, quando Deus falou para Noé, uma ideia, acho que eu vou destruir essa terra aqui, eu quero que você faça uma arca, e Noé já topou, porque se nós olhamos, Noé era um homem de propósito. A Bíblia não fala o que Noé fazia, qual que era realmente, mas por ele ter topado esse desafio, ele era alguém que tinha um objetivo sempre para alguma coisa da vida. Se nós olhamos e vamos continuar vendo, se nós olhamos a história, né, de Gedeão, né? Gedeão era ninguém. Porque eu acho mais interessante quando o anjo fala para Gedeão, ele fala, o que Gedeão, ele fala assim, mas a minha família é a mais pobre da tribo, né? E eu sou mais pequeno da minha tribo. Mas Gedeão era alguém de propósito. Os outros reclamavam, o que Gedeão fez? Ele ia lá, guardou, alagaram o trigo para os medianitas não roubarem assim, porque meu objetivo é não passar fome no inverno, nem minha família. E se nós olhamos também a história de Davi, né? Davi, antes de Deus chamar, Davi era um rapaz de propósito, que qual que era o propósito de Davi? Era ser um bom pastor e cuidar bem das ovelhas do pai dele. Quando Deus fala para Davi algo maior, para ele não tinha dificuldade nenhuma, porque ele tinha algum objetivo. Nós olhamos a história, quando Davi conta, lá para o rei Saul, quando fala assim, mas você vai combater o Golias, aqui toda a história. Mas ele fala assim, aí ele vai contando como que ele cuidava as ovelhas do pai dele. Alguém que tinha um propósito realmente, né? Vinha um urso, veio o leão, falou assim, não, meu propósito é cuidar e daqui ninguém não leva nada. O objetivo era cuidar bem as ovelhas do pai dele. E aí, se nós podemos olhar muito, nós vejamos assim a história de Josué, de José do Egito, né? Por que Deus, quando Deus fala o sonho de José sempre teve um propósito, mesmo entrando em dificuldade, quando Deus fala, ele aceita o desafio, assim por diante. E nós vejamos assim que realmente ter uma vida de propósito vai diferenciar se eu tenho uma boa vida ou uma má vida. Eu vejo assim, se eu tenho algo de propósito, realmente não é eu vejo assim, quando Deus vem ao meu encontro, minha irmã falou, quando Deus me chama, Ele vem a palavra a mim, se eu tenho facilidade, porque a minha vida já é de propósito. Se a minha vida, antes de conhecer Jesus, eu não tenho propósito nenhum, eu vou ter muito mais dificuldade de realmente encarar esse outro desafio, que é andar no reino de Deus e de Jesus. E aí nós podemos olhar grande desafio, nós podemos olhar assim que a história de Daniel, os amigos deles, quando foram levados para a Babilônia, né? Se nós olhamos na história assim, que realmente agora vamos ser escravos,
Mas quando chega lá, eles já têm, porque eles são um povo que tinha uma visão de propósito. Eles viviam no mundo, né, da burguesia em Israel, mas quando eles vão para a Babilônia, eles eram alguém que olhava para frente, que tinha agora, só porque nós somos escravos, nós não deixar de viver o nosso propósito. E se nós olhamos toda a história na vida e assim vai indo, e a grande diferença é realmente se Deus, né, Ele quer trazer o melhor, mas por que não conseguimos responder isso? Porque grande diferença, nós não temos nenhum propósito de vida. E nessa noite eu quero falar de Saulo. Saulo era um homem de propósito. Quando ele se torna Paulo, ele é simplesmente reflexo daquilo que ele já era, lá no seu interior, como pessoa, como objetivo. E aqui no capítulo 9, versículo 9, quando ele vai contando a conversão, ele começa dizendo o seguinte, Saulo, porém, respiraram ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao seu sumo sacerdote. Pediu-se carta para designá-los a Damasco, a fim de, por causa de encontrar algum do caminho, tanto os homens como mulheres, e conduziu à prisão de Jerusalém. Capítulo 9, versículo 1 e 2. Atos, capítulo 9, versículo 1 e 2. E aqui nós vejamos, Paulo era alguém bem determinado daquilo que ele fazia. E aí nós vamos descobrir que qual que é um grande princípio das pessoas que têm uma vida de propósito. Pessoas que têm uma vida de propósito, o primeiro passo é que elas são alguém que acredita naquilo que está fazendo. E aí nós vejamos o apóstolo Paulo, o Saulo anterior, é alguém que acreditava realmente o que estava fazendo. E aí nós vejamos também, alguém que tem uma vida de propósito, é alguém que se prepara para aquilo. Porque ele tem um objetivo, porque isso a palavra propósito já diz, né, busca atingir o objetivo, mas para eu alcançar o objetivo eu tenho que me preparar. E outro ponto também, vejamos assim, depois eu também tenho que entrar em ação. Alguém que tem propósito, ele não espera mudar a circunstância para depois, não, ele começa a hora que deu a oportunidade. E aí se nós olhamos na vida do Saulo, ele é alguém que acreditava 100% daquilo que ele fazia. E é muito fácil olharmos, porque se nós lemos a palavra que ele diz lá em Gálatas, versículo 1, 14, diz o seguinte, no judaísmo eu superava os maiores dos judeus da minha idade. Eu era excelentemente zeloso da tradição dos meus antepassados. Quando o apóstolo Paulo ele fala para os Gálatas, quando ele era antes, ele era alguém que era mais que excelente do que da idade dele. Alguém que tinha objetivo porque ele acreditava que a lei judaica era alguma coisa certa. E ele realmente, se nós vejamos, se olhamos a história, que Paulo começa com a morte de Estevão, que nós conhecemos a história, e aí ele entra na história, mas alguém realmente que acreditava que isso era certo. Apóstolo Paulo acreditava que a lei judaica era certa e o mundo cristão, esse tal de Jesus, era algo que estava contaminando a lei judaica. Ele realmente acreditava. Ele era 100% daquilo que ele fazia. Então, vejamos assim, um homem de propósito, uma mulher de propósito, tem que acreditar realmente naquilo que está fazendo. Se nós não estamos acreditando, realmente não temos um propósito. Não importa se é o lado correto, se as pessoas concordam ou não. Outro ponto, nós vejamos, o apóstolo Paulo, o Saulo, é alguém que se preparava, porque se nós olhamos a palavra lá em Filipenses, versículo 3, 5 e 6, ele diz, circunstancialmente, no oitavo mês, no oitavo dia da minha vida, pertencendo ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiramente hebreu, o qual eu a lei de fariseu, o qual se era zeloso, perseguindo a igreja, tanto na Judéia como na lei do irrepreensível. Agora em Atos 22, 3, ele diz o seguinte, eu sou judeu desde o nascimento, Tarso de Sicília, mas criado nessa cidade, fui instruído rigorosamente por Galileu, na lei dos nossos antepassados, sendo tão zeloso que Deus quanto qualquer outro de hoje. O apóstolo Paulo era alguém que se preparou. Se nós olhamos a história de Tarso, era uma cidade pequena que realmente nós vejamos o Saulo é alguém que o pai dele era alguém bem influente porque ele comprou o título de romano. Mas mesmo assim ele muda para Jerusalém para aprender com o quê? Com o melhor. Esse Galileu, se nós vamos a história, era o cara mais reconhecido do tempo, né, de Paulo.
Um professor que realmente ensinava totalmente. E alguém foi estudar alguém que realmente pudesse ensinar. O apóstolo Paulo era alguém que se preparou totalmente daquilo que ele acreditava. E aí nós vejamos também no versículo, agora Atos 8:3, diz, Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastando homens e mulheres e lançando na prisão. Ele cumpria o seu propósito. Pessoas com propósito são pessoas muito ativas. Por isso que se nós temos adversário que tem propósito, nós temos difícil de vencermos. Se nós temos realmente pessoas que têm propósito, se ela é teu concorrente, vai ser alguém que está totalmente determinado. Se você está disputando vaga com alguém que tem muito propósito, se você não for alguém de muito propósito, você vai ficar para trás. Pois as pessoas não vão medir esforço, não fazer nada. E nós vejamos se Saulo era um homem realmente que tinha esse propósito. Ele fazia tudo por excelência. Ele fazia realmente, quando ele acreditava, que nós vejamos Atos 8:3, diz, ele ia de casa em casa perseguir esse tal cristão que ele achava que estava contaminando a lei judaica. Porque ele acreditava. Ele acreditava realmente 100%. E eu vejo assim que aí depois ele estava preparado, ele conhecia a Torá dos judeus. Ele sabia que realmente a palavra de Deus estava dizendo, porque era alguém que estava preparado. E pessoas que não se preparam são pessoas realmente vencidas sempre. E depois também nós vejamos assim, depois de tudo isso, que tem pessoas que têm propósito, elas entram em ação. Elas fazem algo totalmente, elas não ficam esperando a situação, ela cria a situação, ela vai atrás. Eu vejo, se o apóstolo Paulo não esperou fazer algo, não, me dá a carta aí que eu vou perseguir esses que são contrários à lei judaica, porque ele é alguém que realmente acreditava. Porque ele é alguém de propósito, assim nós podemos olhar assim para frente. E aí nós vejamos assim, a palavra de Deus vem em encontro o passo. Um dia, Jesus encontra o apóstolo Paulo. E aí, Jesus entra nesse homem. E essa história é contada lá no versículo, continuando do 3, Atos 9:3, que ele vai contando a história, ele conta assim, em viagem, quando se aproximou de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz que vinha do céu. Ao cair em terra, ouviu a voz dizendo, Saulo, Saulo, por que você me persegues? E Saulo perguntou, quem é tu? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Agora nós vejamos esse Saulo, esse homem tão determinado, ele encontra Jesus. Agora, se nós olhamos assim, esse homem que era tão convicto, acreditava 100% no judaísmo. Alguém que se preparou 100% na Torá. Alguém que não era alguém que ficava parado e perseguia. Agora sim, realmente ele muda, vê que ele tem que mudar seu propósito. Agora o propósito do apóstolo Paulo se torna o reino do Senhor. E aí se nós olhamos por que ele tinha muita facilidade de cumprir o reino, porque ele era alguém que cumpria sempre os propósitos. O apóstolo Paulo, ele não tinha dificuldade, e agora, como é que eu tenho que mudar meu propósito? Não, e aí nós vejamos, e aí o que acontece com Paulo, que ele agora sim, ele era 100% Jesus Cristo, o reino de Deus. Eu vejo assim, que é por isso que nós olhamos na Bíblia, pessoas que conseguem pegar o reino de Deus e viver o reino de Deus, porque são pessoas de propósito. São pessoas que antigamente acreditavam em outra coisa, mas agora veio a verdadeira luz, agora veio a palavra, Jesus as encontrou. E aí elas são 100% o reino de Deus. Elas não têm dificuldade, meio reino de Deus, meio não. Elas não têm dificuldade de pensar, mas eu vou ser só um pouco do reino de Deus, um pouco do mundo. Não, elas são convictas. Eu vejo assim que a palavra de Deus nos mostra essa vida do apóstolo Paulo, alguém que era definido sempre na sua vida antes de ser crente, mas quando ele conhece Jesus, quando Jesus encontra ele ao caminho de Damasco, ele não tinha problema nenhum, porque agora ele vivia realmente o reino de Deus. E aí nós vejamos, e agora o apóstolo Paulo faz o que? Ele aproveita, para fazer mudar a sua visão. E aí nós vejamos agora o apóstolo Paulo começa a aprender outra coisa, ele começa a aprender, qual que é a vontade de Cristo. Temos que aprender qual que é a vontade de Cristo. Não adianta só acreditar 100%, mas qual que é a vontade de Jesus para a sua vida?
Quanto tempo você perde não, você tira por semana para aprender o que Jesus, qual que é a vontade de Jesus? Como que se possa saber que aquilo é a vontade de Deus se você não conhece? Vejamos assim, as pessoas elas querem viver as grandes coisas de Deus, elas querem ser pessoas santas, mas o que é realmente viver a santidade? O que a palavra de Deus diz que é ser santo? Nós vejamos o apóstolo Paulo agora, depois se transforma em Paulo, ele buscou Deus, ele estudou a palavra de Deus, e ele foi vendo qual que era a vontade de Jesus, e qual que era a vontade de Jesus Cristo para a vida dele. E por que ele não tinha dificuldade? Porque ele sempre era alguém que sempre gostava de se preparar. Aquilo que eu falo, assim, para eu não ser enganado, Jesus Cristo tem que conhecer a palavra de Deus, e a palavra ela tem que sair da Bíblia, ela tem que estar no meu coração, se ela está na Bíblia, simplesmente vai estar lá sempre. E veja assim, nesses dias de hoje, veja as pessoas, elas não se querem preparar e saber aquilo que Jesus realmente quer para a nossa vida. Nós vejamos assim, Satanás trabalha tanto nas vidas que as pessoas, elas parecem que elas não têm interesse. Elas não têm interesse em aprender o que a palavra de Deus quer dizer. Mas pessoas de propósito, elas sempre querem, vejamos a mesma coisa, as pessoas de propósito na sua profissão, por que elas são tão eficientes, elas são pessoas que têm propósito, se ela tem o concorrente, você tem uma grande dificuldade, porque a pessoa sempre tenta aprender mais. Nós podemos ver que pessoas de propósito, sai algo novo, ela já vai atrás, quer aprender como é que funciona isso. Como que aquele negócio vai me dar vantagem, porque ela quer aprender. E eu vejo assim, na palavra de Deus, mesma coisa, quando nós cremos também, nós temos que realmente crer no reino de Deus. Assim como é que o apóstolo Paulo, ele cria realmente 100% na lei judaica, no judaísmo, mas quando ele viu que realmente o judaísmo estava completando que Jesus é aquele que viria de vir, aquilo que a palavra de Deus estava dizendo, agora ele era 100% o reino de Deus, 100% Jesus. E agora ele fazia o quê? Ele realmente buscou saber qual que era a vontade do Senhor para a vida dele. E quando nós somos pessoas definidas, sabemos qual que é o nosso propósito, nosso objetivo, nós temos que saber o que Jesus quer da minha vida. Qual que é o meu dom? O que Jesus quer que eu faça no reino de Deus? Minha irmã falou, né? Deus nos chamou, mas para que lugar, para que Deus me chamou? Como é que eu vou descobrir se eu sou alguém que busco? Alguém determinado em saber. Por isso que Jesus fala assim, todo aquele que bate, encontra. Né? Quem não bate, não encontra. Mas você tem que bater. As pessoas, elas querem, nós vejamos assim, que isso eu vejo assim, que nós vivemos um tempo muito difícil, mais no Brasil, o tempo de se ganhar as coisas, eu vejo assim, que começou desde o Fernando Henrique, quando as pessoas começaram a ganhar, isso tirou o quê? As pessoas viveram sem propósito. Porque elas pararam de bater, elas pararam de buscar, elas querem receber. E veja assim, o evangelho de hoje, muitas vezes também as pessoas, elas querem receber palavras de bênção, elas querem receber o quê? Promessas, elas querem receber a revelação. Mas elas não querem bater, buscar, aprender realmente o que a Bíblia está falando, o que Jesus quer. Elas não querem se preparar, saber o que a Escritura quer dizer. Elas não querem realmente buscar, como o apóstolo Paulo ele buscava, nós olhamos assim, quando ele de Damasco, ele foi para a cidade lá, e ele ficou, depois ele foi 3 anos, ficou em Tarso, vivendo, buscando simplesmente ao Senhor, aprendendo com o Senhor. Porque muitas vezes nós olhamos na Bíblia, passamos, parece que passa de um versículo, passa capítulo, passa para outro, que é no mesmo dia, no outro dia, mas aí se passou 3 anos. Por que ele fez isso? Porque alguém que sempre viveu o propósito, que sempre quis aprender, de saber o que está fazendo, porque acreditava, eu posso acreditar, mas eu tenho que saber o que eu estou fazendo. E muitas vezes nós vivemos o quê? De qualquer jeito nós queremos receber. Por isso que Jesus falou, quem quer encontrar tem que bater. Se você não bater, você não vai encontrar. E quem que bate? Pessoas que têm um propósito na vida, que têm um objetivo. Elas querem saber de onde é que chegar. Pessoas que não têm objetivo nenhum, não vai bater em lugar nenhum. Porque, né, aquela história do sambista, né, deixa a minha vida levar, né? Você vai ver onde é que a vida vai te levar. Né? As pessoas, elas vivem um fracasso, elas vivem a desilusão porque elas não têm propósito.
E aí nós aprendemos assim, aí vejamos o apóstolo Paulo também, e aí ele começou a colocar em prática aquilo que realmente que ele acreditava, aquilo que estava preparado. Ele foi o maior evangelista no Novo Testamento, escreveu as maiores cartas, desafiou imperador, desafiou qualquer coisa, pregando a palavra de Deus, porque realmente ele acreditava, estava preparado, né? E realmente levou assim, e por isso veja assim, quando Deus chama alguém que tem propósito, são as pessoas que realmente têm facilidade de fazer obra de Deus. E aí nós vejamos muitas vezes os dias de hoje, por que as pessoas não conseguem cumprir a missão no reino de Deus? Se nós olhamos hoje no grande geral, por que as pessoas não conseguem nem se livrar do seu passado? Se nós olhamos as pessoas, hoje elas vêm para a igreja, mas falam, agora você tem que se livrar do teu passado, e elas não conseguem, porque elas são pessoas que elas não têm um propósito definido. Elas realmente, elas vivem de qualquer jeito, e nós vejamos assim, né? E se vamos perguntar hoje, qual que é o teu propósito mesmo, a maioria das pessoas nem sabem. E aí vai passar para o reino de Deus, o mundo espiritual também, elas vão ter grande dificuldade, porque isso vai trazer o quê? Ela vai ser indefinido, porque ela vai ter grande dificuldade. Nós vejamos, por isso nós vejamos uma geração que as pessoas não têm propósito definido. Se nós perguntamos se acredita mesmo, eu acredito meio. Porque hoje nós vejamos muito relativo da minha verdade, mas a minha verdade não pode ser tua verdade, eu não acredito totalmente 100%. E é muito fácil de sabermos pessoas que não têm propósito, porque elas não têm propósito, elas não acreditam nem nelas mesmas. Se nós olhamos realmente por que as pessoas falam, mas você pode ser vencedor, por que ela não acredita? Porque ela não tem um propósito, não tem um objetivo. Se você não acredita nem em você, quem que você quer que acredite em você? Muitas vezes, Satanás nos põe sempre na nossa visão, eu vejo assim, que ele vai pregando, vai falando, mas você não é para isso, para aquilo, mas eu vejo assim que não. Você já está eleito como sacerdote real. Não é? E por que você não acredita em você se Jesus morreu na cruz, morreu simplesmente só para você? Eu vejo assim, quando nós olhamos ao propósito, nós temos que ter olhar para o propósito, mas eu posso vencer também, como todo mundo, se fulano, se o irmão venceu, o estranho que nem é de Deus venceu, eu também posso vencer. Mas eu vejo assim, qual que é a diferença, que um dos vencedores, dos perdedores, são aquelas pessoas que acreditam. Elas realmente acreditam que podem vencer. Porque o primeiro passo para ser vencedor, eu tenho que acreditar em mim mesmo. Eu tenho que acreditar que eu consigo. E nós vejamos muitas vezes as pessoas, elas vivem qual que é o propósito, elas não acreditam em nada. Elas são pessoas que realmente, se não deu, amanhã vão ver outras, não são pessoas, né, que são guerreiras. Nós vejamos Paulo, alguém guerreiro, nós olhamos assim, ele foi preso, mas nunca desistiu. As pessoas prometeram matar ele, mas não importa. Porque ele acreditava naquilo que estava fazendo, ele sabia que realmente que podia acreditar em Jesus, que era o Senhor e Salvador da vida dele. Nem que ele fosse morrer não tinha importância, porque o céu estava garantido, ele estava totalmente acreditando. E nós vivemos um tempo onde as pessoas não acreditam totalmente. Elas acreditam, basta amanhã alguém falar outra coisa, ela acredita em outra coisa assim por diante. Ela acredita que hoje ela pode ser vencedora, alguém vem, sempre tem um filho do diabo que se levanta, fala que você não pode ser vencedor, aí você acredita. Mas pessoas determinadas, pessoas com propósito, elas são pessoas realmente que sempre vão perseguir o seu objetivo. E Satanás vai trabalhar para você não se ter alguém que tem uma vida de propósito. Porque parou de acreditar. E o primeiro passo, eu vejo assim, que as pessoas, elas param de acreditar nelas mesmas. Como que, né? Se você não acredita nem em você, quem vai poder te ajudar? Deus pode te ajudar se acreditar que Deus pode, Ele pode. Mas você tem que fazer a tua parte, acreditar que você também pode. E aí nós vejamos pessoas que, na história, elas têm tudo para dar errado. Por que elas dão certo? Porque elas acreditam nelas mesmo que elas podem ser vencedoras. São pessoas que têm um propósito na vida. Tem pessoas que têm tudo na mão. Elas são um fracasso. Porque passa o tempo, nem elas não acreditam. E aí elas vêm para a igreja, elas não acreditam que ela pode ser transformada. Ela não acredita que ela pode ser de Jesus 100%. Porque já vem do passado, ela já sempre viveu sem propósito. Ela não acredita que realmente, né, que ela pode mudar, que pode deixar as coisas velhas para trás.
E aí nós vejamos assim, por isso que pessoas que vêm na sua história já determinada com propósito, elas são pessoas que mudam total facilmente porque ela transfere isso para o reino de Deus e aí ela continua vivendo o mesmo. E outro passo, veja nos dias de hoje, porque é muito fácil, porque as pessoas também não querem se preparar. Hoje nós vejamos tem tanta informação, mas o que tem mais? Desinformação. Hoje as pessoas não se preparam nem profissionalmente, nem no conhecimento. Elas sabem tudo, mas na verdade elas não sabem nada. Basta você conversar com uma pessoa, você vai mais profundo da palavra de Deus, ela não sabe. É fácil enganar as pessoas hoje no meio de tanta informação, porque fala, mas está lá na palavra de Deus, nem na quinta-feira nós estudamos, né? Só porque está na palavra de Deus não quer dizer que é aquilo mesmo, eu posso ser enganado. Que Satanás usa a palavra para enganar as pessoas, e por que as pessoas são enganadas? Porque elas não querem se preparar. E quem não se quer preparar, porque ele quer levar a sua vida, ele não tem propósito de aprender realmente. E assim nós podemos olhar também no lado profissional, por que as pessoas, elas começam muito bem, passam o tempo, elas ficam para trás, porque tem pessoas que se preparam melhor ainda. Né? E eu vejo assim, nesses dias de hoje, por que as pessoas têm essa dificuldade? Eu vi uma coisa, eu aprender outra. Hoje as pessoas elas têm dificuldade de aprender, porque todo mundo sabe. Todo mundo hoje é professor. Todo mundo dá sua opinião na internet, no WhatsApp, em qualquer rede, porque todo mundo quer ensinar. Poucas pessoas querem aprender, mas nós vejamos assim. Mas aquelas pessoas que têm um propósito são as pessoas que sempre estão abertas para aprender. E cada dia nós temos que aprender mais, porque qual que é o nosso objetivo? Alcançar daquilo que está no nosso coração, nosso sonho. Qual que é o meu sonho no reino de Deus? Eu tenho que aprender mais. Qual que é o meu sonho lá do profissional? Mas eu tenho que aprender mais. E quem que aprende? Pessoas que têm uma vida de propósito. E outro passo, veja assim, hoje também, porque as pessoas abandonam tão fácil tudo, porque elas têm dificuldade em praticar. Nós sabemos que muitas vezes nós temos que ir à luta, nós temos que fazer o hoje, não deixar para o amanhã. E assim nós vejamos o apóstolo Paulo, quando ele se transformou Paulo, ele realmente aprendeu, depois passou os 3 anos lá, ele começou na luta, ele queria ser missionário. E aí nós vejamos, irmãos, assim, olhamos, continuamos lendo em Atos aqui, né? Timóteo leva o apóstolo Paulo para Jerusalém para provar que ele era crente mesmo, e ele foi lá, encarou os crentes mais velhos, que ele era realmente convertido, e quando deram espaço para ele, ele aproveitou. Eu vejo assim que muitas vezes nós queremos esperar o espaço, nós temos que conquistar o nosso espaço. Quando Deus abre a porta, pula dentro. Não fica achando se é não. Porque ação faz o que? Uma reação. Olha bem, né? A José. Quando o faraó falou assim, mas se você não quer ser o imperador da tudo, ele não pensou 2 vezes. Alguém que estava lá na prisão, ele não pensou, será que eu vou dar conta? Não, eu estou dentro, porque era alguém de ação. Alguém que tinha um propósito. Eu não vou viver minha vida inteira lá por baixo, meu propósito é realmente ser algo. E pessoas que têm propósito, quando Deus abre a porta, a oportunidade, ela aproveita. Aproveita a oportunidade. E vejamos assim, muitas vezes nós vejamos assim que as pessoas, elas vivem muito na teoria, elas acham que alguém vai lutar por você, por mim. Quem que só lutou por você, por mim, foi Jesus, quem conquistou o direito da eternidade. Agora o resto você tem que lutar por você mesmo. Eu vejo assim que as pessoas, elas acham que vai cair, aquilo que eu sempre falo, que a palavra de Deus, acho que é mágica. Eu posso ter um sonho, mas só um sonho não vai me levar a nenhum. Se eu tenho o sonho de mudar algo, eu vejo assim, se é um sonho de mudar, realmente largar o meu passado para trás, eu tenho que realmente entrar em ação. Eu tenho que alguém que realmente tem que viver esse propósito assim por diante. E nós, se nós vivemos simplesmente, vamos passar nossa vida sempre a mesma coisa. Que se tem uma coisa triste, pessoas que vivem, que não têm propósito nenhum na vida delas. Pessoas que se conhecem, passa 10 anos, se conversa com ela, o que ela mudou da vida dela? Nada. Ela só passou os 10 anos. Fala ela do conhecimento da palavra, ela que ainda não aprendeu mais nada, se passou tanto tempo. No lado profissional, continua mesmo, ela começa acreditando, está 10 anos atrás ainda.
Porque isso, aquilo, porque a pessoa ela não tem propósito nenhum na vida dela. Ela só está passando o tempo. E aí, o que é o final? O que é uma vida de frustrado? Quantas pessoas têm uma vida de frustração? Porque a vida dela era sem propósito. E aí ela vem na igreja, ela aceita Jesus, muitas vezes meio, mas ela não consegue ir para frente porque também não tem propósito. Eu vejo assim que a palavra de Deus nós temos que aprender, porque se nós olhamos para Jesus, Jesus veio nesse mundo com propósito, não veio? E ele aceitou o propósito. Ele se preparou para o propósito e também entrou em ação. Ele não fala, mas esse é muito difícil. Não, esse é meu propósito. E eu vejo assim, até hoje, assim, mesma coisa, Jesus também, assim como é que Jesus ele vai trazendo esse propósito. Qual que é o propósito de Jesus hoje? Deus quer que todos sejam salvos. O propósito de Jesus realmente é te salvar e ir para o céu. Assim como é que Jesus veio para Paulo, assim Jesus vem para cada um de nós. E por isso que eu acho tão interessante que em Apocalipse 3:20, onde é que o anjo do Senhor, quando escreve para a igreja, ele fala assim, mas estou na porta e bato. Se alguém abrir a porta, nós sairemos juntos. É Jesus que está batendo. Eu vejo assim, até hoje Jesus continua batendo. O propósito dele é realmente fazer as pessoas ir para o céu. A grande diferença, será que nós somos pessoas que abrimos a porta? Nós temos essa convicção. Eu tenho nem apóstolo Paulo, que alguém era tão convicto, mas quando ele pergunta, que Jesus fala, mas por que você me persegue? Ele responde, mas quem que está falando de Jesus? E ele, aquilo que fala, teve coragem de saber que realmente eu posso estar, meu propósito está dando do lado errado. Eu vejo assim que aí Jesus, ele continua batendo, e as pessoas, será que elas põem a dificuldade de abrir a porta? Porque realmente elas acham que não pode, Jesus não pode fazer parte da vida da gente. Eu vejo assim, o grande vida do viver o propósito do reino de Deus é aquelas pessoas que abrem sua porta do coração para Jesus. E aí faz o quê? Vive o reino de Deus. Mas quem que vive? Onde é que você quer chegar? Que o propósito é isso, buscar o objetivo que eu tenho desejado. Qual que é o meu objetivo? Se eu tenho um objetivo, eu alcanço. Se o meu objetivo é ir para o céu, esse é meu propósito. Se teu objetivo é só se livrar de um problema que se tem, esse é teu propósito. Se teu objetivo é simplesmente você buscar o Senhor Jesus, porque se tem problema de saúde, quer ser curado, esse é teu propósito. Mas veja assim, mas se nós queremos algo que é maior, nós vamos muito mais longe. E o que Jesus nos achou? O propósito de Jesus foi nos chamar para onde? Sermos sacerdotes, santos eleitos na eternidade. E Ele nos chama que realmente nós possamos, né, ter esse propósito na nossa vida. Porque crente que é crente é aquele que faz a diferença. E quem faz diferença é quem tem um propósito. E é por isso que eu gosto quando a história de Martim Lutero, que ele fala assim que, mas quem que aceita Jesus de verdade tem um propósito, se ele é um sapateiro, ele vai ser um bom sapateiro. Se ele vai ser um marceneiro, ele vai trabalhar, ter um propósito de ser um excelente marceneiro. Se ele é comerciante, ele vai ser um excelente comerciante. Esse é o propósito. Se alguém que tinha o defeito da vida era alguém de falta de caráter, vai buscar qual o propósito? Se é alguém de caráter. Eu vejo assim que o que falta da gente, qual que é o meu propósito realmente? Aquilo que eu falo, se eu ponho isso para diante de Deus, Jesus está batendo na porta, Ele vai me ajudar, mas Ele tem que, realmente nós temos que saber qual que é o nosso objetivo. Se teu objetivo é simplesmente se livrar do passado, do vício, assim por diante, com Jesus você vai. Se teu objetivo é realmente, teu propósito é que Deus abra um emprego ou resolve o teu casamento, Ele vai. Mas eu vejo assim, mas quem que é mais sábio tem que ser com o apóstolo Paulo, mas mesmo assim eu quero tudo isso, mas meu propósito ainda aí, chegar no reino da eternidade com o Senhor. Porque esse vale a pena de todos. Eu posso ser um bom profissional, eu posso ter muito sucesso, mas o meu propósito tem que ser a eternidade. E quem que são as pessoas que alcançam a eternidade? São as pessoas que realmente têm esse propósito.
Porque se nós pegamos o apóstolo Paulo como exemplo, nós vamos chegar no fim da nossa vida e falar, eu combatei o bom combate, guardei a fé. Agora só falta pegar a coroa. São pessoas que têm de propósito. Vamos pegar o exemplo do apóstolo Paulo. Ele não se intimidou com a dificuldade. Porque olha bem o que ele tinha de visão. Ele não se preocupou para os outros o perseguir, porque as pessoas falaram mal, porque ele tinha um propósito. Nós não somos vencedores mais na nossa vida, porque nós somos pessoas que vivemos sem propósito. Não conseguimos obedecer ao Senhor, porque também não temos propósito de servir ao Senhor totalmente. Tem que estar no meu coração, e esse é meu objetivo. Se nós pegamos o apóstolo Paulo, alguém que era determinado a perseguir a igreja, depois ele foi determinado a salvar as pessoas do inferno. E Jesus ainda continua determinado a te salvar. Por isso que ele está na porta e bate no teu coração. Por isso que quando a palavra de Deus diz que hoje é o dia da salvação, e hoje é o dia da salvação. Porque Jesus está batendo na nossa porta. Mas eu tenho esse propósito de morar a eternidade com o Senhor. Realmente, se eu não tenho, eu posso ser muito abençoado. Jesus é tão fiel da palavra, se você veio dessa noite só para se livrar de um problema, Jesus vai dar, porque a palavra de Deus diz que quem crê na palavra recebe o que crê. Né? E eu sempre questionava isso muitas vezes, por que né? Eu falo assim, mas Deus, você sabe que a pessoa vai dar o cano. Ela vem na igreja, que a vida dela é restaurada, eu sabe que tem, e aí depois ela recebe, e ela vai embora, abandona a igreja, abandona os irmãos. Mas hoje eu vejo assim, como que eu aprendi, né? Aprender sempre o que é ter propósito. Qual é o propósito? O propósito dela era só realmente receber isso. O propósito dela não era a eternidade. Então nós vejamos assim, porque Deus é fiel. Não é fiel? Creu na palavra, você recebe. Mas qual que é o teu propósito? Só isso. Porque o apóstolo Paulo fala assim, nós esperamos o Senhor só nesta vida, nós somos os mais miseráveis. Que essa vida passa tão rápido. Mas eu vejo assim que, lá no fundo, minha busca, meu objetivo, alcançar qual é? Primeiro a eternidade. O resto, eu não posso até não alcançar, mas esse tem que realmente ser meu propósito. E o apóstolo Paulo é alguém realmente convicto. E Deus está buscando pessoas determinadas para fazer a diferença. Mas para isso você tem que ter esse propósito no coração. Ninguém é tão ruim que não consiga mudar. Basta ter o propósito. Ninguém não consegue falar assim, só Satanás que fala sempre que nós não temos chance nenhuma. Mas se eu tenho mais, se o fulano tem, eu também esse propósito, porque Jesus está na porta e batendo, e esse propósito dele é realmente que ele quer nos restaurar. Ele quer que nós moramos na eternidade com ele. Que essa noite você possa meditar na tua vida, qual que é o meu propósito? O que realmente eu estou esperando da vida? Você quer ser só alguém que faz parte da igreja? Esse é o teu propósito? Você gosta de sentir a presença, viver dos irmãos? Esse é o teu propósito? Gosta de realmente comer o churrasco com os irmãos? Esse é o teu propósito? Ou vai muito mais além? O teu propósito é morar onde a eternidade com o Senhor? Depende da gente. Porque Jesus já fez o propósito dele, que é, ele morreu por todos. Né? Deus amou o mundo de tal maneira que ele que aceita estar na eternidade. Basta nós crermos nessa palavra. E eu vim para vocês terem o quê? Liberdade completa, para vocês terem uma vida abundância. Esse é meu propósito, tem que buscar realmente crer nisso. Não deixa Satanás roubar, né, a tua visão. Não deixa Satanás falar que você é alguém que não pode sonhar um propósito muito grande. Basta você crer. Crer que Jesus vai ver, porque Deus gosta das pessoas que têm um propósito. Se nós olhamos cada personagem na Bíblia, cada pessoa torta na vida, e por que Deus buscou? Pessoas que tinham um propósito. Porque pessoas que não sonham, não têm objetivo, nunca chegam a lugar nenhum. Porque coisa mais triste eu vejo assim, quando as pessoas velhas, antigamente que me trabalhavam no comércio, tinha muito mais contato.
A pessoa estava sentada esperando a morte chegar. Que coisa diferente quando você vê um velhinho que está se arrastando os pés, mas ainda está sonhando, fala, mas eu vou fazer isso, aquilo. Nós olhamos assim, mas já está no fim, por que vai fazer? Mas alguém que vive o propósito é no final. E esses são que vivem, os outros vegetam. Pessoas com propósito vivem até no último suspiro. E assim também no reino de Deus, pessoas de propósito, né? Amanhã é o dia de partir para a glória, mas hoje o que ele faz ainda? Vai levar uma palavra para alguém ainda. Eu vejo assim, isso tão interessante. Quem que são essas pessoas? Realmente que vivem o máximo. E elas têm um objetivo, um propósito. Que nós somos pessoas que possamos realmente viver isso. Que a nossa vida possa ser um propósito para qualquer coisa que nós possamos vencer. Basta nós crermos nisso. Amém? Se pôr em pé, vamos falar com o Senhor, tu possa realmente meditar com a palavra de Deus no teu coração e tomar posse